Olá, quem é que nunca sentiu que a aprendizagem online pode ser, vá lá, um bocado fria? Hoje vamos mergulhar a fundo em como podemos tornar as experiências digitais mais humanas, mais conectadas e, claro, mais eficazes. Vamos explorar o poder da chamada presença social e, para isso, vamos usar o modelo da comunidade de investigação como o nosso guia. E a grande pergunta que paira no ar é mesmo esta: será que a aprendizagem online tem de ser, por natureza, uma experiência impessoal e solitária? A resposta, como vamos ver, é um rotundo não. Mas exige que seja desenhada de forma intencional. Ok, vamos a isto. Para começar, temos de olhar para o problema da forma certa. Não se trata, de tudo, da distância física. O verdadeiro desafio na educação online não são os quilómetros que nos separam. O que realmente importa é o que os investigadores chamam de distância transacional. Pensem nisto como uma lacuna psicológica, uma falha na comunicação. Aquele sentimento de desconexão, sabem? E é essa a barreira que precisamos mesmo de ultrapassar. Curiosamente, no início, as teorias sobre a comunicação através de computador eram bastante pessimistas. A chamada hipótese da largura de banda, por exemplo, partia do princípio de que, por não haver pistas não verbais, a comunicação online seria sempre mais fria, mais limitada, incapaz de construir relações a sério. Era vista quase como uma versão inferior da comunicação real. Mas, felizmente, a investigação avançou e mostrou algo que é quase contraintuitivo. A comunicação online não só pode ser rica e pessoal, como em certas situações pode tornar-se ainda mais íntima do que uma conversa cara a cara. Vamos ver como é que isto se constrói. É aqui que entra um modelo hiperpessoal. Ele explica isto em 3 passos. Primeiro, a apresentação seletiva. Online, temos tempo para pensar, para escolher as palavras, para otimizar a nossa mensagem. Segundo passo, a percepção idealizada. Quem recebe a mensagem sem as distrações visuais do mundo real tende a preencher as lacunas e muitas vezes de uma forma positiva. E o resultado disto tudo? A comunicação pode tornar-se, paradoxalmente, mais social e íntima do que seria em pessoa. O mecanismo que faz isto acontecer chama-se proximidade mediada. Basicamente, é o conjunto de todas as pistas de comunicação que usamos online para diminuir essa distância psicológica. O humor que usamos, os elogios que fazemos, o uso de um nós em vez de um eu. É, na sua essência, a linguagem da afiliação. Ora bem, isto leva-nos direitinhos ao conceito central desta análise. Quando pegamos nestas ideias de proximidade digital e as aplicamos a um contexto de aprendizagem, estamos a falar precisamente de presença social. A definição formal, que vem do modelo da comunidade de investigação, diz que presença social é a capacidade que os participantes têm de se projetar social e emocionalmente como pessoas reais através daquele meio de comunicação. No fundo, é sentir que, do outro lado do ecrã, estão pessoas de carne e osso e não apenas avatares ou nomes numa lista. E atenção, o ponto crucial é este: a presença social não é um extra simpático, um nice to have. No modelo da comunidade de investigação, é um de 3 pilares absolutamente essenciais, a par da presença de ensino e da presença cognitiva. Se um deles falha, a estrutura toda da experiência de aprendizagem online fica abalada. Certo. Então, se a presença social é assim tão importante, como é que a podemos ver? E mais importante, como é que a podemos promover? Vamos passar da teoria à prática e analisar os comportamentos que a tornam visível. Na prática, a presença social manifesta-se de 3 formas principais. Primeiro, os indicadores afetivos, que têm a ver com a expressão de emoção. Usar emoticons, fazer uma piada, partilhar uma pequena história pessoal. Depois, os indicadores coesivos. Estes constroem a identidade do grupo, são a cola da comunidade. Coisas como usar os nomes das pessoas, dizer nós, o nosso grupo. E, finalmente, os indicadores interativos, que são a prova de que estamos a ouvir uns aos outros. Citar o que um colega disse, fazer perguntas diretas, expressar concordância. E estes indicadores têm um ritmo. No início de um curso, por exemplo, os indicadores afetivos e interativos são fundamentais para quebrar o gelo, para criar as primeiras pontes. Depois, à medida que a comunidade se vai fortalecendo e a confiança cresce, os indicadores de coesão começam a aparecer de forma muito mais natural. Mas atenção, nada disto acontece por magia. A presença social precisa de ser cultivada de forma intencional. E é aqui que o papel da presença de ensino se torna absolutamente central. Antes sequer de o curso começar, o professor ou o designer instrucional tem de preparar o terreno. O que é que isto significa? Significa criar espaços para socializar, como um café virtual. Significa definir regras claras de interação, a chamada netiqueta. E significa desenhar tarefas que obriguem à colaboração, porque é a trabalhar em conjunto que as relações se constroem.
Depois, com o curso a decorrer, o trabalho continua. O professor tem de dar o exemplo, de modelar o tipo de comunicação que quer ver, ser pessoal, responder a tempo e horas. Tem de reforçar ativamente a comunidade, ligando as ideias dos alunos umas às outras, e um ponto muito importante, tem de reconhecer e validar as emoções que surgem para criar um ambiente seguro. Portanto, a presença de ensino é muito mais do que apenas estar lá. É a atividade central de organização, de design e de moderação que cria as condições para que a presença social possa, de facto, emergir e florescer. E por que é que estamos a falar disto tudo? Por que é que isto importa tanto? Bem, porque a presença social não é só para que as pessoas se sintam bem, é o alicerce sobre o qual se constrói a aprendizagem a sério. A presença social cria o clima de confiança e de coesão de grupo, que é absolutamente essencial para o pensamento crítico e para a construção de conhecimento em conjunto. Sem nos sentirmos seguros e parte de uma comunidade, hesitamos em arriscar, em discordar de forma construtiva, em partilhar ideias que ainda não estão perfeitas, ou seja, em fazer tudo aquilo que é preciso para uma aprendizagem profunda. E se quiséssemos resumir tudo numa única frase, talvez fosse esta: a confiança é a base do pensamento crítico. O lado social e o lado cognitivo não são coisas separadas, estão profundamente ligados. Para fechar, deixo uma citação da investigação que resume isto na perfeição. A presença social é o pré-requisito relacional para que os alunos se envolvam em atividades académicas de alto nível. Reparem, não é um luxo, é um pré-requisito. A questão que fica para todos nós é como é que podemos, nos nossos próprios contextos, desenhar as coisas de forma mais intencional para criar esta conexão humana.